Olá, sejam todos bem-vindos à aula 1 da disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador, do curso de especialização em empreendedorismo e inovação. Então, conforme o nosso plano de disciplina, a base da nossa disciplina está exatamente, inicialmente, em compreendermos quais são os principais teóricos e as principais abordagens sobre empreendedorismo. A começarmos aqui pelo primeiro teórico, Jean-Baptiste Say, no século XVIII, ele fez aí uma distinção entre empreendedores e capitalistas. Nem todo capitalista, na visão de Jean Say, era empreendedor. Isso porque os empreendedores, na visão dele, eram considerados agentes de mudanças, aqueles que conseguiam impactar na economia, gerando novos negócios, criando novos empreendimentos, no sentido também de disponibilizar mão de obra, capital, mais trabalho para as pessoas, e principalmente no sentido de atender mercados consumidores. E nessa perspectiva, o empreendedor, na visão de Jean-Baptiste, era considerado o motor da economia. Ele considerou também o empreendedor como o quarto fator de produção, ao lado de terra, trabalho e capital. E a gente sabe que no estudo da economia, os principais fatores de produção eram terra, trabalho e capital, e ele ainda inseriu aqui o empreendedor como sendo o quarto fator de produção. E essa discussão dele, né, impactou, digamos aí, toda uma iniciativa, né, de valorizar cada vez mais o empreendedorismo e fazer essa vinculação, que é o empreendedorismo que faz gerar novas ideias, que faz criar novos produtos e novos serviços para abastecer os mercados consumidores. Ele também compreendia já que para ter, né, os empreendedores, para terem sucesso, era necessário já ter um conhecimento de mundo, conhecimento do seu próprio empreendimento. Não só do empreendimento, mas ter uma visão holística das coisas, saber um pouco mais sobre a economia, entender como essa economia impacta, né, as decisões econômicas, as decisões de governo, a questão da concorrência, a necessidade de identificar o perfil dos consumidores, as mudanças acontecidas nos determinados setores econômicos. Então, essa visão mais ampla do que seria essa visão mais ampla de mundo na perspectiva de Jean Say era necessária para que o empreendedor conseguisse, já naquela época, ter sucesso nos seus empreendimentos. O segundo autor que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, aqui é só uma visão geral, nossa primeira aula é só uma introdução, é o Francis Walker. Ele é do século XIX e ele distinguiu, né, entre o que seria empreendedor. Empreendedor, para ele, é aqueles que obtinham lucro com habilidades administrativas. Claro que os capitalistas, com a aplicação do seu capital e investimentos, eles obtinham lucros. Mas nem todo capitalista tinha habilidades administrativas. Na perspectiva do Francis, o empreendedor é aquele que obtém lucro com habilidades administrativas. Na verdade, aqui já chama a atenção de que para empreender precisa também ter as habilidades administrativas que podem ser aprendidas com técnicas, né? Em seguida vem o David McClelland, em 1917, 1998, e ele começa a discutir aqui, na teoria dele, o comportamento empreendedor. Então, a gente estuda muito na literatura sobre empreendedorismo que é preciso ter um comportamento empreendedor, no sentido de ter iniciativa, persistência e busca pela qualidade. A gente sabe que a qualidade é a base da inovação. Todo consumidor quer produtos, serviços com qualidade. Então, os empreendedores devem ter esse comportamento focado na qualidade. A persistência no sentido de buscar o melhor para ser entregue aos mercados, e a iniciativa no sentido, principalmente, de realizar as estratégias que são necessárias para manter a competitividade. Em seguida, o Peter Drucker, ele é considerado o pai da administração moderna. Por quê? Porque ele faz uma vinculação entre o empreendedorismo e a inovação. E ele diz que a inovação é o instrumento essencial do empreendedorismo.
Então veja que a disciplina de vocês é Fundamentos do Empreendedorismo Inovador. Então o primeiro questionamento que nos vem é o que é empreendedorismo e o que é inovação. Então é o Peter que faz, ainda já no início do século XX, essa relação entre o empreendedorismo e a inovação, porque ele sabe que a inovação é a base, né, para se desenvolver qualquer tipo de economia. O empreendedor, na perspectiva dele, deve buscar e analisar mudanças para identificar oportunidades de inovação econômica ou social. E ele discute na sua teoria de que o empreendedorismo não é nem ciência nem arte. Ele diz que é uma prática. Não é ciência e nem arte, é uma prática. Se é uma prática, pode ser ensinada, pode ser aprendida, né? Então cai um pouco o mito de que as pessoas nascem empreendedoras. Não, na verdade as pessoas podem ter habilidades empreendedoras advindas ou obtidas, né, de uma prática ou de uma convivência com alguém que já, né, que exerce a prática administrativa, mas a perspectiva aqui é entender que para ser empreendedor é preciso também aprender muitos conhecimentos que são necessários, sobretudo conhecimentos de mercado. Para Drucker, em 1974, ele diz que a gestão empresarial, um bom gestor empresarial, ele tem que ter a visão de mercado. Ele tem que fazer uma provisão financeira, no sentido de se organizar financeiramente para direcionar os recursos, o fluxo de caixa, o que precisa para alcançar os objetivos de uma empresa. É preciso também ter uma equipe de alta gestão e uma decisão clara do empreendedor de suas responsabilidades, do seu papel. Sempre que alguém coloca um empreendimento, tem que ter um compromisso com o consumidor. Qual é o compromisso do empreendedor? Qual é o compromisso da minha empresa? Qual é o objetivo da minha empresa? Qual é a missão? Qual é a visão? Então, todo esse estudo que a gente vê em planejamento estratégico, né, de definir a missão, de definir a visão, de definir as estratégias, de fazer estudo de mercado, de fazer uma análise ambiental por meio, né, da matriz SWOT, de fazer todo o estudo de mercado para poder adentrar num determinado mercado, se for essa estratégia, né, é preciso aí ter toda essa base que ele chama de gestão empresarial com visão de mercado, com provisão financeira, e isso, na perspectiva do empreendedorismo, é fundamental para que se tenha sucesso nos empreendimentos. Em seguida, o próximo teórico, né, é o Vesper, 1980, século XX. Ele ele avança no conceito de empreendedorismo, já aplicando na economia, né, nas ciências econômicas, na psicologia, na filosofia, na sociologia, na própria administração. Então, essa concepção de empreendedorismo, ou ser empreendedor, já passa, né, já ultrapassa essa perspectiva da administração das empresas. Então, ele considera, então, para um psicólogo, na perspectiva dele, o empreendedor é uma pessoa motivada por necessidade de realização pessoal, de inovação ou independência de autoridade. Na realidade, muitas pessoas, né, quando querem se tornar independentes, não querem trabalhar, né, ter um emprego numa determinada empresa, ele vai, eu quero ser independente, eu quero ter autonomia, eu não quero ter essa dependência de autoridade alguma. Eu preciso ter o meu próprio empreendimento e vai gerar novas perspectivas aí para o mercado, tá? Então, é isso que o Vesper discute, vai avançando um pouco mais sobre o conceito de empreendedorismo. Em seguida, o Pinchot, em 1985, ele cria a visão de intraempreendedor. Dentro de uma empresa, eu posso ser um empreendedor. Eu posso ter ideias criativas, posso promover a inovação, eu posso estimular minhas equipes, eu posso liderar todos os recursos, direcionar as minhas ideias, meus projetos, para que a empresa possa se desenvolver. A minha empresa não é a minha, mas é a empresa que eu trabalho, é a minha instituição, é a minha escola, é o meu órgão público, é o meu hospital, é onde eu estou trabalhando. Eu posso utilizar as minhas ideias de inovação para melhorar a performance do meu local de trabalho. Então, isso é ser também
intraempreendedor. Foi o que o autor, chamado Pinchot, em 1985, discute nas teorias dele para ampliar o conceito do que é ser empreendedor. Em seguida, o Jeffrey Timmons, 1994, ele define o empreendedor como alguém capaz de identificar, agarrar e aproveitar oportunidades. Na realidade, é isso que nós vimos até hoje. Então, todos esses conceitos, todas essas, essas observações que eu coloquei de destaque em negrito, são observações que são básicas para nós avançarmos na teoria do empreendedorismo. Então, alguém capaz de identificar, agarrar e aproveitar oportunidades é o que se quer hoje, né, na perspectiva do comportamento de um empreendedor. Aí, em seguida, vem mais um teórico que coloca a seguinte abordagem, né, que o empreendedor é uma pessoa imaginativa e perspicaz, capaz de estabelecer metas e identificar oportunidades ao longo do tempo. Na verdade, é isso mesmo, identificar metas, estabelecer metas e identificar oportunidades. Quando se cria um planejamento estratégico, a primeira coisa que se faz é definir metas. Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas metas? Onde nós vamos identificar as oportunidades de mercado? O que devemos fazer? Quais são as nossas estratégias? Tudo isso direcionado para o sucesso do empreendimento. Então, em síntese, o empreendedorismo, na perspectiva da nossa disciplina, reúne vários assuntos, conhecimentos que vocês têm. Então, o empreendedorismo envolve conhecimentos de marketing, conhecimentos de planejamento estratégico, da própria inovação, conhecimento de propriedade intelectual, conhecimentos financeiros, conhecimento de ferramentas, né, e técnicas modernas para poder criar uma nova empresa. Enfim, são conhecimentos os mais variados possíveis, né, que nos dá uma visão holística do que é o empreendedorismo. Então, a perspectiva nossa aqui, nesse primeiro momento, é vocês entenderem as diversas visões e abordagens que temos sobre empreendedorismo. Em seguida, tem um novo conceito do Eric Ries, 2005, que ele cria o conceito de Lean Startup, que as empresas hoje de base tecnológica chamadas startups, que já nascem inovadoras, elas começam a partir desse modelo, utilizam essa estratégia de organização de empresas para se tornarem competitivas. Por quê? Porque elas focam inicialmente a criação de protótipos focados na satisfação do cliente. Primeiro pergunta-se, pesquisa-se, observa-se, recebe-se os feedbacks dos clientes, dos mercados, para depois criar empresas para não gerar desperdícios aí e aumentar as chances, né, de sucesso da empresa. Primeiro a gente vai perguntar o que o consumidor quer, e aí a gente vai criar o modelo da empresa, ou de produto, ou de serviço, com foco nessas necessidades, para ampliar as chances de assertividade nas necessidades do consumidor. Então a gente vai ver isso aí com mais ênfase, né, no decorrer da nossa disciplina, para que vocês consigam, no final da disciplina, ter uma visão clara, né, do conceito, do desenvolvimento do conceito, das metodologias, das técnicas, das estratégias que são utilizadas na perspectiva do empreendedorismo inovador, e colocar isso na vida prática de vocês, seja em organizações públicas, organizações privadas, organizações sem fins lucrativos, ou seja no contexto, né, dos projetos particulares, projetos pessoais. Então, o próximo teórico é o Steve Blank, 2005. Ele cria um modelo chamado de Customer Development Model, que é o modelo de desenvolvimento do consumidor. Ele desenvolve o consumidor, em síntese. Ele entende as necessidades do cliente, né, através de um processo, de toda uma metodologia de fazer isso. Existe um modelo, existe uma técnica, uma metodologia para fazer esse estudo, e a partir daí ele vai desenvolver os seus empreendimentos, né, para poder tornar também, alcançar as necessidades do consumidor. Então vejo quanto as teorias
E as abordagens nesta perspectiva são importantes, fundamentais, para que vocês compreendam o que é empreendedorismo inovador. E aqui eu coloquei algumas referências, né, dos trabalhos que nós discutimos aqui, para vocês avançarem, pesquisarem sobre os estudos, né, que nós estamos discutindo. E a gente, de fato, a gente sabe que essa área de empreendedorismo ela está presente em todos os setores econômicos. Então, ser empreendedor não é mais uma perspectiva de empresas, mas em todas as áreas do conhecimento, a gente tem aí essa perspectiva, tá? Então, só colocando aqui para vocês, né, que eu vou deixar 2 materiais, que são 2 artigos científicos. Um vai fazer um apanhado dos trabalhos, dos estudos sobre empreendedorismo. Não necessariamente você tem que estudar todo o artigo, mas foquem no referencial teórico desses artigos, tá bom? É isso que eu quero, para que vocês ampliem a base teórica para a disciplina, porque no decorrer dos próximos módulos, é importante que vocês tenham esses fundamentos, tá? Então, esse primeiro momento aqui, como nós falamos, são os fundamentos, conceitos iniciais, como evoluiu essa visão do que é ser empreendedor, do que é empreendedorismo, como isso impacta no crescimento econômico, como isso impacta na inovação das empresas, dos países, do crescimento mundial. Então, minha gente, é isso aí. Até a nossa próxima aula. Leiam os materiais que estão disponíveis, realizem as atividades propostas e a gente se encontra na nossa próxima aula. E certamente vocês estarão já com todo o embasamento teórico a partir das leituras que eu deixei disponível para vocês na plataforma. Um abraço e até a nossa próxima aula.